queremos falar sobre as filhas de Zelofeade, justiça que vem da fé. As filhas de Zelofeade, justiça que vem da fé. É disso que nós queremos falar. Aí no versículo 4 de Números 27, diz o seguinte: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. As filhas de Zelofeade, elas se encontravam em uma situação muito difícil, porque depois que elas perderam o pai, elas ficaram como pessoas desamparadas. Eu quero que você pense comigo, imagine alguém sem pai, sem mãe, sem irmãos. Provavelmente elas não trabalhavam e estavam vivendo, vamos colocar dessa forma, de favor. Você já viveu na casa de alguém e sabendo que aquela família está ali com você e você não é bem-vinda naquela casa? Você já passou por isso? Você já passou por situações em que você está num lugar, mas parece que aquele lugar não é para você? Você se sente rejeitada, você se sente abandonada, desprezada. Assim se sentiam as filhas de Zelofeade após a morte do pai. O pai morreu durante essa trajetória do deserto, fez parte daqueles que saíram do Egito, e naquela caminhada do deserto, por conta da idade, acabou morrendo no deserto. Você entende? Mas ele não deixou filhos. E normalmente naquela época, só os primogênitos tinham o direito de assumir a responsabilidade da família ou da tribo. Não as meninas, mas sim os rapazes. E como Zelofeade não deixou filhos, não deixou um primogênito, essas meninas ficaram desamparadas, se sentiram abandonadas. E quando chegou o momento da distribuição das terras e das tribos, elas não aceitaram aquela situação. Elas disseram: nós não vamos aceitar, nós temos que resolver isso, nós precisamos tomar uma atitude, não podemos aceitar essa injustiça prevalecer em nossa vida. E aí, só para você abrir o entendimento, Deus permite as injustiças para que nós venhamos manifestar a fé. A injustiça que estava sendo imposta na vida das filhas de Zelofeade aconteceram com a permissão de Deus para que elas viessem manifestar a fé. Deus sabia de tudo, Deus sabia o que elas estavam a enfrentar, mas chegou um momento agora delas agirem, e foi o que elas fizeram. Elas foram até Moisés e explicaram a situação a Moisés, não querendo que o nome do pai delas fosse banido. Então eles falaram: olha, nós queremos que peguem entre os irmãos do nosso pai alguém para nos liderar. Aí qual foi a resposta de Deus quando Moisés leva a causa até Deus, até o Senhor? Aí diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo, ou seja, elas têm razão, elas são coerentes, o que elas estão propondo, o que elas estão falando aqui, tem sentido. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. Ou seja, Deus respondeu à ousadia, à coragem, à audácia que aquelas jovens tiveram. Talvez é isso que tem faltado em você, meu amigo, minha amiga. Você tem passado por problemas, situações, inquietações, mas você não tem a coragem de ir até aquele que pode resolver, aquele que pode mudar a situação. Você não tem ido ao altar, porque o altar representa esse tribunal.
O altar representa o tribunal aonde nós apresentamos a nossa causa, e o tribunal supremo do Deus vivo, ele desce para trazer a resposta, como trouxe aqui para as filhas de Zelofeade. Ainda diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Elas mudaram a lei, elas mudaram aquilo que já havia sido determinado. Por conta delas, outras mulheres passaram a ser beneficiadas. Aquelas que nunca seriam beneficiadas, passaram a ser beneficiadas pela coragem que as filhas de Zelofeades tiveram. Por isso é que a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. A atitude daquelas filhas de Zelofeade foi uma atitude de fé. Elas agiram a fé, colocaram a sua fé em ação. Quando nós colocamos a nossa fé em ação diante do Deus vivo, no altar, Deus opera, Deus responde, Deus faz o milagre acontecer. O que você tem passado carece da manifestação da fé. Deus não vai agir na sua vida por pena, só porque você está sofrendo muito, só porque você chora, só porque você se lamenta. Não. Deus, ele vai se manifestar quando você fizer o uso da fé. Deus não age por pena. Preste atenção, senhor, senhora. Deus não age por pena. Deus, ele age aonde há a manifestação da fé. Quando houve aqui no caso das filhas de Zelofeade, a manifestação da fé delas, Deus prontamente agiu, deu a resposta, orientou como Moisés deveria agir. E Moisés agiu, e aqueles que se sentiam injustiçados foram respondidos, receberam a resposta. Esse Moisés hoje representa o altar. Você vem até o altar e apresenta a sua causa, apresenta a sua situação, apresenta o que não está certo. Qual é a injustiça que você vem vivendo, que você vem passando? Que problema é que você está atravessando, que você quer a intervenção divina? Bispo, eu tenho problemas na família, tenho problemas no casamento, tenho problemas sentimentais, profissionais, e o meu problema é espiritual. Então chegou a hora de você tomar uma atitude. Bispo Moisés, o senhor vê que há pessoas que acham que Deus, ele vai agir na vida delas por pena. Há quem diz: aonde está Deus que não vê que essas pessoas estão comendo no contentor? Aonde está Deus que não vê que essas pessoas estão doentes? O maluco que está andando na rua, comendo no lixo, apanhando papel, onde está Deus? Não, Deus precisa que alguém manifeste a fé para poder agir. O elo que nos liga a Deus é a fé. Se há fé, não importa ser maluco, não importa ser um câncer, não importa se o problema, humanamente falando, é impossível. Deus desce, Deus opera, Deus responde. Deus só não tem respondido porque não tem visto a fé. Exatamente, porque as filhas de Zelofeade, elas tinham a certeza que Moisés algo ia fazer. Porque naquela época Moisés era o representante do povo. E foram até Moisés e levou a causa a Deus. E a justiça foi feita. E é o que tem faltado na vida de muitas pessoas. O Senhor dizia que hoje esse Moisés é o altar. E quando a pessoa ela vai ao altar e coloca toda a questão dela, seja um problema sentimental, seja conjugal, seja um problema espiritual, ou uma mulher que não engravida, não concebe, porque o altar
ele representa o próprio Deus. E quando a pessoa manifesta essa fé, é impossível que a resposta não venha, porque a vontade de Deus é fazer justiça, porque Deus é Deus de justiça. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.